Melhor noite, meus amados. Estamos juntos e misturados. E mais uma vez, vamos participar de uma ministração que nos faz crescer e ficar fortes. Nos liberta, é aquela ministração que quebra a algema, né? Então vamos nessa noite entrar nesse avião, vamos decolar nessa noite, porque sempre estamos aprendendo, tanto eu como você, né? ou vice-versa, tanto você como eu. Ninguém já nasceu aprendido, sempre nós temos mais a aprender. Então, se você quer participar comigo nessa pregação, nessa ministração dessa noite, senta aí no seu sofá ou aí mesmo na sua cama, não sei onde é que você está, nem a sua posição. O que importa é que você vai abrir a sua mente e a sua Bíblia para entender o que vai ser ministrado aqui. Então sejam todos bem-vindos. Dê um like nesse vídeo aí no Facebook para que outras pessoas venham alcançar, né? Compartilhe, se for possível, né? E se inscreva também lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, porque esse vídeo também vai para lá, né? E assim esse vídeo ele vai circular pelo YouTube e vai alcançar pessoas necessitadas, porque foi assim que eu fui alcançado, pelo vídeo no Facebook, no YouTube, né? Então sejam todos bem-vindos. O tema da nossa ministração é a purificação dos pecados já foi feita. A purificação dos pecados já foi feita. Então, se a purificação dos pecados já foi feita, não tem mais o que fazer. Não sobrou nada para o homem. Tudo aquilo que for feito, tentar ser feito espiritualmente, é em vão, porque tudo que foi feito espiritualmente já foi feito. Tudo que podia ser feito espiritualmente já foi feito, e não foi feito por homens, foi feito pelo Cristo ressuscitado. Então, vamos abrir a nossa Bíblia e ler essa ministração. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no livro aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Versículo 1. Havendo Deus outra hora. Uma coisa muito importante que nós temos que pôr na nossa mente para um bom aprendizado é saber a época da escrita, né? Com quem esse escritor estava falando. Então o escritor aqui estava falando aos Hebreus no ano 68 da era cristã. Não estava falando hoje e não está falando conosco, comigo e com você. Quando nós aprendemos isso, fica fácil de aprender, de entender toda a Bíblia. Amém? E o escritor aos Hebreus escreveu assim: havendo Deus outra hora, não é hoje, não é ontem, não é amanhã, foi outra hora, falado. Você vê que a palavra sempre está no pretérito, para nós hoje, no pretérito passado, para eles lá no ano 68, no pretérito presente. Amém? Então, havendo Deus falado outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, né, que seria o povo judeu, não é o meu pai, não é o seu, né? Não é aqueles que têm filho hoje, não. Quando se fala nos pais, está falando do povo judeu. Aos pais, pelos profetas, falou ou não falou, Deus
falou muitas vezes pelos profetas ao povo judeu, não falou, falou. Então você vê, você vai acompanhando aqui o que está escrito, você vai entendendo quando você leva o que está escrito para o seu tempo, né? Tempo, data, e para quem o escritor está escrevendo. Pelos profetas, versículo 2, nestes últimos dias, em 68, últimos dias, nos falou, né? Falou com eles, não foi comigo nem com você, falou com ele, ele, Paulo, está incluído aqui, né? Nos falou pelo Filho. Então, o que nós entendemos aqui? Que antes de Yahshua, Deus usava os profetas para falar com o povo. E Yahshua veio a essa terra. Ele usou quem? Continuou, meus amados, preste atenção. Então, naquela época que Yahshua andava lá na terra de Israel, ele usava quem? Ele continuou usando os profetas ou ele usava o Filho? Usava o Yahshua. Usava o Yahshua. Falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus falava antes de Yahshua com os profetas, e Yahshua veio, ele falou, aqui está escrito que ele falava com o Filho. E o Filho, aonde está? Está em mim, está em você. Então quer dizer que ele continua falando com os filhos. Como, por exemplo, não só o Filho está em nós, como nós somos os filhos dele, né? Então se Deus tem alguma coisa para falar comigo, para falar com você, ele vai usar um profeta ou ele mesmo vai falar com você? Ele mesmo vai falar com você aqui. É o que está escrito aqui. Que Deus, nesses últimos dias, ele fala pelo Filho. Você é filho de Deus? Então Deus fala com você. Deus não precisa de um intermediário para falar com você. No passado, no tempo da lei de Moisés, ele usava um intermediário, que era os profetas. Hoje não, meus amados, entenda isso, para que você não venha comer angu com caroço dentro desses locais com placa de igreja do Codofredo do Reino de Deus. Amém? Versículo 3, ele que é resplendor, né? Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito, depois, não antes, depois de ter feito a purificação dos pecados. Fez ou não fez? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade. À destra da majestade. Leva essa destra para o grego, lá você vai ler trono. Então Deus veio a essa terra, se manifestou nessa terra, arrumou um corpo, se manifestou nessa terra, fez o que tinha que fazer nessa terra, voltou aonde, meus amados? Ao seu trono de majestade, o seu poder, trono de poder. Quando você lê isso aqui, sem o entendimento, isso aqui nos mostra que existe mais do que um trono nos céus, mas não existe. Aqui está se falando do trono de poder, sentou-se ao seu poder.
Ele veio e voltou e sentou no seu poder, no seu lugar de mandato, né? Isso foi o que aconteceu. Esse é o que o Evangelho nos mostra. Aqui não mostra um outro indo sentar lá ao lado de outro, não. Não, aqui mostra um só que saiu do céu, veio a essa terra e voltou à sua majestade no céu. Isso aqui não mostra. À direita da majestade, nas alturas, 4, tendo-se tornado tão superior aos anjos, aqui, meus amados, você tem que ler a palavra, analisando a cada palavra que você lê, e quando você faz isso, você vai entendendo toda a Bíblia e a leitura fica uma leitura gostosa de se ler, de se ouvir, né? Superior aos anjos. Os anjos na antiga aliança de Moisés, a aliança de Moisés era ministrada pelos anjos. Então, até o ano 70, o pacto de Moisés durou. Então, até o ano 70, alguém ainda podia ver anjo. Quando a Bíblia relata de anjo, ela está relatando de uma pessoa. Anjo, o que é um anjo? É um espírito incorporado num corpo. Um espírito num corpo. Isso é um anjo. Apareceu para Abraão, apareceu para Josué, apareceu para outras pessoas. Um anjo, um espírito, né, em um corpo. Isso é anjo. Não, a palavra não se completa como anjo se não tiver incorporado. Não é anjo. Né? E tem algumas pessoas de umas religiões por aí, que eu nem adianta dizer o nome agora, eles dizem que João viu um anjo de branco, como se a cor branca fizesse diferença. A cor branca, meus amados, ela não é mais ou menos do que uma interpretação humana. O que é que a cor branca interpreta, o homem interpreta com ela? Pureza. Então, essa é a interpretação de um anjo de branco. Pureza. Aí, Jesus de Nazaré, ele andava de branco? Segundo a história, não era branca as vestes de Jesus de Nazaré. Mas aonde o branco entra? Na sua pureza. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós não vamos andar dizendo que João viu um anjo de branco. Não, João viu uma pessoa pura. Yahshua, João viu. Amém? Num corpo, né? Yahshua era o corpo do Cristo e João viu esse corpo de branco porque era puro. Superior aos anjos. Então, na nova aliança, não é anjo que ministra, é o próprio Cristo que ministra. Quando herdou mais excelente nome do que eles. Você vê, mais excelência, aqui anjos está no plural, que são qualquer pessoa, pode ser mensageiro, anjo é um mensageiro, incorporado é um anjo. Anjo é um espírito incorporado, trazendo a mensagem. Neste momento eu sou um anjo, um espírito, o Espírito de Deus que está em mim, incorporado em mim, e eu estou trazendo esta mensagem, né? Então, eu posso ser interpretado como um anjo neste momento. As cartas que foi enviada ao anjo das igrejas da Ásia, porque era um pregador, era um instrutor da palavra de Deus que vivia lá. Vamos terminar essa primeira lição.
tão superior. Se eu digo que eu vi anjo, ou peço ajuda, sou carente de anjo, eu continuo dizendo que essa nova aliança ministrada por uma pessoa superior, em vez de eu afirmar que essa nova aliança é ministrada por um superior, eu estou afirmando que essa nova aliança ela é inferior, igual a outra. Se é igual a outra, para que necessidade tinha de ser trocada, de ser vindo uma nova aliança? Não tinha necessidade nenhuma. Então aí nós vemos, meus amados, é que nem eu falei para alguns amigos aí, alguns amados, alguns abençoados, que o meu trabalho aqui é ler e analisar, né? Eu não analiso fé de ninguém, eu não critico fé de ninguém, eu leio e analiso, e o resultado dessa análise é que me mostra quem é a pessoa. Simples assim, tá bem? Hebreus ainda, no capítulo 9, nós estamos no capítulo 1, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 18, deixa eu ver aqui. Vamos ler do versículo 18 até o 22. Versículo 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, né? A primeira foi com sangue, né? Sangue de bode, de animais. A segunda foi com sangue do corpo de Cristo. 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou sangue de bezerros e dos bodes com água, né, dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e ísopo, e aspergiu não só o próprio livro, né, o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a primeira aliança, a lei de Moisés, que foi anulada. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A lei de Moisés que foi anulada. A lei de Moisés não foi rasgada e queimada, foi anulada. Está por aí, nas mãos dessas pessoas que não sabem o que é evangelho. Chamam de evangelho, chamam de palavra de Deus, né? Mas a lei de Moisés ela foi anulada. Paramos no 20, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outro. Tudo isso aqui é Moisés falando, né? Aqui não tem uma prova que Deus falou exatamente isto. Meus amados, é Moisés falando. Moisés não tem uma testemunha para confirmar isso aqui. Mas a lei, tudo que fazia na lei, tinha que ter no mínimo duas testemunhas. Mas Moisés está pregando aqui a lei para o povo sem testemunha. É muito bom pesar isso na balança. Prescreveu para vós outros, 21, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios dos serviços sagrados. 22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei, se purificam, né? Se purifica todas as coisas, que eu comecei falando, né? Que os nossos pecados, que é o nosso tema, os nossos pecados já foram, não nossos, nós já nascemos sem pecado. Os pecados que existiam em 68 e antes de 68 foram purificados. Nós não, nós já nascemos sem pecado. A lei, também na lei era a mesma coisa, se purificava os utensílios, livros, então tinha esse ritual,
na lei de Moisés, com sangue de animais. Mas a purificação que nos livrou do pecado, nós fomos purificados com o sangue do corpo de Cristo, de uma vez por todas. Com sangue de bode, com sangue de animais, era necessário se purificar todo mês, ou todo ano, nem sei direito, né? Se era todo mês, se era todo ano, só quando o senhor entrar na história para ver. Mas com Cristo, com o sangue do corpo de Cristo foi purificado de uma vez por todas. Por isso que nós já nascemos sem pecado, purificados. Com sangue, purificado com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão, não há remissão. Nós íamos ler até o 22, né? Volta um pouquinho no versículo 13 e 14 do mesmo capítulo 9, né? 13 e 14. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados era o povo judeu, qual era a contaminação deles? De não cumprir a lei de Moisés na sua totalidade. Os santificam, né? Quanto à purificação da carne. Então, a lei de Moisés, ela havia, e aqueles rituais praticados na lei de Moisés, havia para a purificação da carne. Essa carne foi morta com Cristo, esse corpo pecaminoso, esse corpo que praticava transgressões, foi morto com Cristo. E nós ressuscitamos sem as transgressões. Eu falo nós para a maneira de falar, mas eles, como aquilo foi feito de uma vez por todas, então nos alcançou. E o sangue de Cristo hoje, nós fomos purificados espiritualmente. Então, quando Deus olha de cima para baixo, Ele não vê mais carne, Ele vê apenas o Filho dele, né, que está em nós, e só. Não vê carne, porque a nossa carne foi morta junto com Ele. Purificação da carne. 14. Muito mais o sangue de Cristo, né? Aqui está o sangue de Cristo, mas nós sabemos que Cristo é o Espírito. Espírito não sangra. É o corpo dele, Jesus de Nazaré, Yahshua, o corpo. Sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, né? Sem mácula a Deus, purificará, porque a palavra purificará, porque não tinha, você vê tudo isso aqui acontecendo, Paulo escrevendo isso aqui, depois da morte de Jesus, depois do sangue derramado, mas para os judeus, como foi feita a promessa, a purificação deles de fato e de verdade só ia acontecer na volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Por isso que a palavra, Paulo está no pretérito, escrevendo aqui no pretérito futuro. Futuro esse que já passou, que foi o ano 70. Purificará a nossa consciência. Então, a nossa consciência hoje, conhecendo, sabendo que Cristo com seu corpo nos purificou, a nossa consciência diz, não, você não tem pecado. Mas quando uma pessoa não entende disso, a consciência dele diz, você é um pecador. Os judeus eram os pecadores porque transgrediam a lei, e você também é. Porque a consciência dos crentes hoje não chega a isso, de entender que nós, com o sangue de Cristo, nós já fomos purificados.
foi purificado o nosso espírito, e essa carne para Deus está morta. Então não tem como ter pecado. Qual é o pecado que nós temos? Nenhum. Paramos aqui. Sangue eterno se ofereceu a si sem mácula a Deus, purificando a nossa consciência de obras mortas. A lei foi dada como fim na cruz, foi dada como fim, mas não foi o que os judeus entenderam, e nem os crentes entendem hoje. Obras mortas, para servirmos a Deus vivo. Amém? Vamos voltar mais um pouquinho mais atrás. No versículo 10, do 10 ao 13, o 13 nós já lemos, né? Versículo 10. Os quais não passam de ordenança. Eu vou ler o 9. E é isto uma parábola para a época presente, lá no ano 68, Paulo escrevendo aos Hebreus, dizendo, olha, é isso uma parábola para os nossos dias de hoje, que Cristo já nos purificou, nós não temos mais pecado, o sangue dele nos purificou, e os judeus não entenderam, por quê? Eles não reconheceram que Yahshua era o Filho de Deus, né? Para a época presente, e segundo esta época que eles viviam lá no ano 68, e segundo esta, se oferece tanto dons, naquele tempo lá era dons, então foi oferecido dons para que o evangelho de Cristo fosse pregado a todos eles lá. Então foi dado dons, não foi dado título, como nós vemos hoje dentro dessas igrejas evangélicas, pastor com carteirinha e tudo, dada pelo presidente da igreja. Aqui foi dado dons. Dons só servem na hora que está sendo usado. Como o evangelho foi pregado para todos naquela época, o dons, inclusive lá na frente está escrito até a igreja entender que eles tinham sido purificados. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes no tocante à consciência, o sacrifício que os judeus continuavam se oferecendo, né? E Paulo está dizendo, embora vocês não tenham essa consciência que mostre para vocês que vocês não têm mais pecado, vocês não precisam fazer mais sacrifício, eles continuavam fazendo sacrifício. E Paulo está reforçando aqui, embora este sacrifício que vocês fazem, embora estes, no tocante à consciência, seja ineficaz, ou seja, não prestar mais para nada. Eles estavam, que nem diz a palavra lá, agora não sei que versículo está escrito, mas é aqui no Evangelho, sacrifício de tolo. Sacrifício que não adianta nada, não leva a lugar nenhum. Seja ineficaz, para aperfeiçoar. No tempo de Moisés, fazia sacrifício numa tentativa de ser perfeito. É igual os crentes hoje. É exatamente isso que os crentes vivem. Eles vivem numa tentativa de ser perfeito. Para aperfeiçoar aquele que presta culto. 10, vamos ler até o 13. Os quais não passa de ordenança, as purificação, obrações, purificação com sangue, obrações com água, né? Isso não serviu para nada mais, mas eles praticavam. Ordenança, que eram as ordenanças da lei de Moisés, ordenança da carne, baseada somente em comida e bebida, e diversas abluções, que era lavagem com água, né? Lavar pé, que até o próprio Paulo, na época, como a lei estava cruzando ainda com a graça, o próprio Paulo fez isso aí, mandou Timóteo lavar pé do povo. Baseada somente em comida e bebida e diversas abluções, imposta até, olha aqui,
um dos até que nós encontramos. Então, essas oblações, purificações que o povo judeu, mesmo depois da morte de Cristo, eles ainda faziam, mas a palavra Paulo está dizendo, essas continuaram, mas até o tempo oportuno. Quando foi o tempo oportuno? O tempo oportuno de reforma. Quando foi esse tempo oportuno da reforma? Isso é muito bom de aprender. Quando o templo foi abaixo, aonde ministravam os sacerdotes e os levitas, né? Que o templo foi abaixo, aí foi o fim de todos, que não tinha mais templo para ministrar, como não tem até hoje. Os templos que a gente vê aí é tudo falso. O verdadeiro templo de Cristo somos nós. Nós olhamos até o 13, versículo 11. Quando, porém, veio, olha a palavra do pretérito, já podemos dizer, no ano deles, já estava até passado, que veio, passou. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote, né? Não era mais aqueles homens que ministravam no templo, seria o Cristo. Aí está assim, de templo com sacerdote, porque pastor é sacerdote. Pastor, a palavra pastor quer dizer sacerdote. Nessa época que não tinha pastor, era sacerdote. Então eles trocaram o nome de sacerdote para pastor, mas continua a mesma porcaria. Sacerdote dos bens já realizado. Então Deus é o retrato que a gente podemos ver nas igrejas hoje. Cristo já fez a obra e os pastores pregando aí, vamos fazer a obra de Cristo, fazer a obra de Deus. Aqui está dizendo que foi já realizada. Então ele já realizou a obra que ele tinha que ser feita, que era a purificação dos pecados, a santificação, ressurreição, tudo isso aqui. Os crentes não entendem isso. Já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Quem é esse tabernáculo hoje? Somos nós. O maior e mais perfeito tabernáculo somos nós. Crente não entende isso, não é linguagem para crente. Não feito por mãos, não feita por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, o templo de Deus, ele mesmo construiu, que construiu, que cuida de nós, cuida desse templo, né? Ele que cuida tudo direitinho, pelo menos ele tem cuidado, tudo direitinho. Não é igreja, não é sacerdote, tudo isso acabou. Versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Uma vez por todas. Por isso que essa palavra chegou até nós. Essa purificação chegou até nós. Mas no momento da purificação era para os hebreus. Mas como foi de uma vez por todas, chegou até nós. Por todas, tendo obtido eterna redenção. 13, vamos ler até o 13, né? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha expegido sobre esse versículo nós lemos, né? Eu quero voltar só um pouquinho no versículo 12, eu ver aqui. Versículo 12, quero comentar só mais um pouquinho do versículo 12. Por meio de sangue de bode e de bezerro, né? A religião umbandista, candomblessista, essa eu já até comentei nos meus vídeos, esta é uma das religiões mais certas do que essas igrejas que nós vemos hoje. Por quê? Porque as religiões candomblistas que faz sacrifício de animais, eles estão
baseado em quem? Na lei de Moisés. Moisés não oferecia, então eles também oferecem. E as religiões evangélicas querem praticar a lei de Moisés, que tinha que ser praticada na sua totalidade, 613 entre mandamento e obrações e ordenança, mas não querem fazer o sacrifício de animais. Então, quem é que está mais certo? Os umbandistas, os candoblecistas estão mais certo do que os crentes. Pratica a lei de Moisés melhor do que eles. Amém, meus amados? 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 9 e 10. Versículo 9. Não seja escrito, para Paulo, olha Paulo fazendo isso, Paulo pregador da graça, instruindo Timóteo a fazer isso aqui da lei, porque isso aqui é lei, não é graça, é lei. Não seja escrita sendo viúva, né? Ou do 9 mesmo, vou começar. Não seja escrita sendo viúva que conte, né? Não seja escrita sendo viúva que conte ao meio, isso aqui já era um mandamento da lei de Moisés. Conte com menos 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. 10, versículo 10, vamos ler até o 10. 10, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tudo isso era coisa da lei. Paulo, é bom que nós entendamos isso. Paulo, pregador da lei, como a lei estava cruzando ainda, eles sendo judeus. Paulo era judeu, mas Timóteo não era, Timóteo era grego. Paulo instruindo o Timóteo que tomava conta de uma sinagoga, fazer isso. Porque a lei cruzava. Então era impossível, era quase impossível cumprir só graça, andar só em graça naquele tempo, com a lei cruzando e condenando as pessoas que não cumpriam a lei de Moisés. Quase impossível. Recomendado pela testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés. Tudo isso você vê nessa igreja por aí hoje. Lavado os pés aos santos, socorrido atribulado, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, tudo isso aqui, Paulo instruindo Timóteo na graça. Por isso que nós não podemos andar somente no que Paulo escreveu. Nós temos que ler e analisar o que é graça e o que não é. O que Paulo pregou, o que não era graça, nós vamos ter que tirar do nosso caminho também. 1 Timóteo ainda, no capítulo 6, nós estamos no capítulo 5, capítulo 6, o versículo do 8 ao 10. É isso mesmo? Não, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 4 ao 6. Versículo 4. É enfatuado, nada... Acho que tem um resto desse versículo aqui. Eu vou ler o 3. Se alguém ensina outra doutrina que não seja de Cristo, é enfatuado. Nada entende. Ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania
por questões e contendas de palavras, né? É o que nós estamos cansados de ver por aí. Tem até briga nessas igrejas por aí, nas próprias igrejas. Não estou falando de igreja com igreja. Igreja mesmo, neles mesmos brigando. Eu acho que a congregação cristã acho que está num pé de guerra aí para ver como é que divide o dinheiro. Pensa que é moleza. De palavra de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeita maligna. 5. Altercações sem fim com homens, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, privado do Evangelho de Cristo. Supondo que a piedade é fonte de lucro. 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Você vê que esses pastores, eles se sustentam, querem sustentar muito em cima de uma piedade. Fonte de lucro é a piedade. Contentamento, piedade com contentamento. Aí o 7 não está no relatório, não, deixa eu ver aqui. Eu não vou ler o 7, não. Sei que você pode continuar lendo em casa. Voltamos ao Timóteo, nós estávamos começando no capítulo 5, passando por 6. Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. É aqui onde já estamos, né? 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo do 8 ao 10. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Eu já vi muito crente, quando a gente fala que a lei acabou, que a lei de Moisés era uma maldição, aí eles trazem para esse versículo de mas Paulo falou assim, ó. Mas vamos ver o que Paulo falou mesmo? Sabemos, porém, porque eles pregam esse versículo 8, eles não pulam para o outro versículo. Eles lêem o versículo 8 e param. Mas eu não vou parar. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza do modo legítimo. Qual é o modo legítimo? Guardando os 613 mandamentos. Versículo 9. Tendo em vista que não se promulga a lei, olha só a questão aqui, tendo em vista que não se veja só, quero que você entenda o que os crentes falam deles mesmos quando eles leem isso aqui. Quando eles falam da lei de Moisés, que tem que ser cumprida, né? Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não é promulgada lei para quem é justo. Então os crentes mesmo, quando leem isso aqui, eles estão dizendo que eles são o quê? Eles são perversos. Eles não são justos. Porque se eles fossem justos, não tinha lei sobre eles. Mas eles querem se utilizar da lei de Moisés. A lei de Moisés foi justa, não tinha justiça na lei de Moisés. Para quem é justo. Mas para quem é transgressores, que era o povo judeu, era transgressor da lei de Moisés, que os crentes querem fazer, que são transgressor também, porque eles não o povo judeu conseguiram guardar, imagina os crentes de hoje vai guardar a lei de Moisés. Para transgressores, né? Mas para transgressores. Então, se existe lei, porque eles chamam. Se eu sou praticante da lei de Moisés, eu estou dizendo que eu sou um transgressor. Eu sou passivo de lei, de ter uma lei sobre mim. De transgressão, de transgressores e rebeldes. São transgressores e são rebeldes. Por que são rebeldes? Porque eles não aceitam o Evangelho de Cristo. São rebeldes, irreverentes e pecadores. Olha, quem quer guardar a lei de Moisés, que não consegue guardar tudo, são o quê? Pecadores. Imposto
ímpios, né? São pecadores, ímpio, profano. O que é profano? Não dar ouvido às coisas certas, não dar, profanando, por exemplo, o sangue da aliança. Quando eu levanto um copo de quisuco, dizendo que é o sangue, eu estou profanando o sangue da aliança, estou defamando. A palavra profano quer dizer defamar, prejurar, né? É o que os crentes fazem. Por isso que eles fazem isso? Porque não lê e não entende nada do Evangelho de Cristo. Ímpios, profanos, parricidas, né? Parcidas e matricidas, homicidas. Você já ouviu falar de crente que matou outro? Tem um aí que está até preso, tá lá no Rio de Janeiro, né? A tal de Flor de Lis. Mandou matar o próprio marido. Olha como são bonzinhos. E essa mulher, antes disso aí, era tida no meio de todo crente como uma deusa santa. E quando se pensa que não, ela, quem foi que mandou matar o marido? Ela. Homicidas, 10. Vamos ler até o 10? É só até o 10. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, prejuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina de Cristo. Eu vou ler alguns para não deixar solto aqui. Segundo a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo escreveu, do qual fui encarregado. Hebreus, volta lá em Hebreus no capítulo 10, versículo 28 e 29. Versículo 28. Sem misericórdia, isso é para que os crentes que querem cumprir a lei de Moisés não conseguem. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? Na lei tinha que ter. Só não dá para entender por que Moisés aplicava a lei nos judeus e não tinha nenhuma testemunha que realmente foi Deus que tinha falado aquilo lá. Porque quando Deus falava com os profetas, a gente percebe Deus falando na boca do profeta: eu sou quem te fala, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas Moisés era diferente. Moisés só dizia: Deus me falou, Deus me falou. 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. 29. De quanto maior severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Levanta o copo, levanta o sangue, aí levanta tudo aqueles copos de suco. Agora bebe o sangue, aí eles fazem lá, o pastor fala lá uns labarachura lá. Agora pode beber, que nem é mais que suco não, é o sangue de Cristo. Isso é blasfêmia. Isso é defamação. O sangue da aliança, com o qual foi santificado. E ultrajou o Espírito da graça. Esse é o que o Evangelho de Cristo está falando para as pessoas que bebem que suco como o sangue de Cristo e come pão como o corpo de Cristo. É isso aqui, vão ser mais castigados do que o povo judeu que transgredia a lei de Moisés. Aí eu mesmo consigo entender o porquê tanta coisa acontece nos lares dessas pessoas. Pessoas crentes, toma que suco, bebe e come pão todo mês, né? Mas o lar é um desastre.
doença desconhecida, filho travestis, filha sapatona, e assim vai indo. Briga que não tem mais fim, separações, e assim, meus amados. Hoje eu consigo ver isso aí. Antes eu não conseguia. Colossenses capítulo 1, capítulo 1, do 24 ao 28. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Olha aí. A favor do seu corpo, que é o que? É a igreja, são vidas. Não é um pedaço de pão que é o corpo, é a igreja, somos nós o corpo de Cristo. Então, quando eles comem um pedaço de pão, eles estão defamando o corpo de Cristo. 25, da qual me tornei ministro. Da qual Paulo se tornou ministro do corpo da igreja. Me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada. Foi confiada a Paulo, não foi confiada a Pedro, não foi confiada a Tiago, não foi confiada a João, foi confiada a Paulo. E a vosso favor, confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 26. O mistério de que estava oculto. Os crentes começam a vez falar com esses crentes aí, mas a graça já existia. Sim, existia, mas estava o quê? Estava oculta. Estiveram oculta dos séculos das gerações. Você vê que passou por todos esses homens grandes, Abraão, Moisés, todos eles. Das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, depois da cruz. 27, aos quais Deus quis dar. Não é que eu fui buscar uma chamada igreja. Ele quis dar. Quando Deus quer dar, Ele dá e deu, pronto. Ele quis dar, conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Não foi entre os judeus, foi entre os gentios. Isto é, Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. 28, o qual nós anunciamos, essa esperança de Cristo neles, né? Porque até Paulo não tinha ainda, apesar de ele ter morrido, mas essa esperança era a volta dele, que ocorreu no ano 70. Anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo está perfeito. Quando você ouvir uma pessoa dizendo que ela não é perfeita, ela não está em Cristo, está em Moisés. Perfeito em Cristo. 29, para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Amém, meus amados. Mateus, abra sua Bíblia, Mateus. Mateus no capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Versículo 11. Esse eu aqui é João Batista. Olha a profanação do sangue de Cristo.
Eu vos batizo com água. Esse era João Batista na lei de Moisés. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, esse era o batismo de arrependimento. Aí os crentes se batizam hoje para arrependimento. E por que Jesus se batizou? Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele batizará, não tinha batizado ainda, porque ele não tinha sido oferecido ainda. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo está se referindo ao fim, o dia do julgamento, né, que muitos judeus foram queimados dentro de Jerusalém. O Espírito Santo, então, se eu dar só uma coisa aqui, por que o batismo de Espírito Santo e com fogo? Porque na vinda deles, uns iam receber o Espírito Santo e outros iam ser o quê? Queimado. Essa é a tradução, né, do Espírito Santo com fogo. Ou você ia ser batizado com o Espírito Santo, ou você ia ser queimado. Com fogo. Cadê onde eu parei? Versículo. Estamos em Mateus, né? Versículo 11 e 12. Versículo 12. Eu termino o versículo 11. Versículo 12. A sua pá, que vem da terminologia limpar os judeus que eram transgressores, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará, o batismo do fogo aqui, queimará a palha. Era aqueles que não eram escolhidos, aqueles iam morrer queimados pelos judeus, pelos romanos, né, que puseram fogo no templo e na cidade de Jerusalém, em fogo que nome difícil, inextinguível. Então aquilo era um fogo tão grande que queimou a cidade todo, o templo. O povo queria correr, mas não podia, porque os soldados romanos estavam nos portões. A cidade de Jerusalém era cercada, então não tinha para onde correr. Romanos capítulo 6, no versículo do 1 ao 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Permanecemos na lei de Moisés? Já que a lei estava atuando nessa data. Permanecemos no pecado, que a lei de Moisés era o pecado, para que sejamos, esse mesmo, permanecendo no pecado, para que seja a graça mais abundante, seria mais ou menos, a turma faz hoje um negócio de prova, vamos provar que a lei, se a lei abunda mesmo. Aí Paulo está dizendo, permanecemos na lei para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum vamos permanecer na lei ou no pecado, como interpreta o povo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele, para Cristo, morreremos. Como? Que pecado tem um morto? Que pecado pode cometer uma pessoa que está morta? Nenhum. E foi o que aconteceu. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Até o 6, né? Até o versículo 6. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não foi no batismo de João Batista, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Esse era o batismo. Hoje, batismo hoje não existe. Em graça não existe batismo, porque nós já nascemos batizados. Esse batismo foi de uma vez por todas. Versículo
4. Fomos, pois, sepultados com ele, com Jesus, com Cristo, na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a carne, aquela carne pecaminosa, aquele corpo do pecado, foi morto na cruz. Para que nós tivéssemos pecado hoje, o pecado teria que ter ressuscitado também. Mas isso não aconteceu. Então, hoje nós não temos pecado. Dizer que nós temos pecado hoje, nós estamos defamando Jesus. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, sabendo nós que nós fomos crucificados com ele, o nosso velho homem, hoje os pastores enfiam na piscina, o velhão fica lá, mas aqui está vendo que foi o velhão que ficou aonde? Na cruz, crucificado com ele. O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado foi destruído na cruz. Então não pode haver pecado hoje. Foi destruído na cruz. E não servimos o pecado como escravo. Que quem vivia na lei era escravo da lei. Vamos ler o 7, vamos ler Romanos, Vamos ler, era só até o 6. Tem umas 3 passagens aqui. 1 Reis. Mais atrás. Primeira Reis, capítulo 19, versículo do 11 ao 16. Versículo 11. Disse Deus, aqui, você vê que pela palavra aqui, nessa época aqui de reis, não tinha profeta ainda. Não tinha, se eu ver, tinha sim, tinha Samuel, era profeta. Disse Deus, mas Deus falava com o profeta, com os profetas, Samuel era um profeta. Disse Deus, sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passa o Senhor e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Vamos ler até o 16, É isso mesmo, até o 16. 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. 13. Ouvindo Elias, que o profeta aqui era Elias. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a uma voz, ele disse: que faz aqui? Isso aqui é quando Elias, um grande profeta de Deus, ele se acovardou. Elias, esse dia eu até comentei num vídeo aí, não sei quem lembra, Elias foi o maior criminoso na história, de toda a história. Porque Elias, ele matou 450 profetas de Baal num único dia.
podia. Esse homem teve esse poder, esse homem fez ele que fez, ele não pediu para Deus, ele fez pela ordem dele, ele falou que para não chover 3 anos e meio e não choveu. Você vê o poder que tinha esse homem? E ele se acovardou diante de Jezabel, uma prostituta, depois que ele matou os 450 profetas dela. Ele se acovardou. Por isso Deus está falando as perseguições, as coisas que aconteceram com ele venceu tudo aquilo, mas depois de ter matado 450 profetas, ele se acovardou diante de Jezabel. O que significava Jezabel para 450? Uma mulher para 450 profetas. E ele se acovardou. Aí é a história do fim de Elias. Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas e a espada, e eu fiquei só. Procuram Jezabel, procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus respondeu para ele, depois de tudo isso, que ele ter matado 450 profetas e se acovardou diante de Jezabel. Olha o que Deus respondeu para ele. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e enxergando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. 16. Ageu, filho de Nissi, unge rei sobre Israel. Também Eliseu, unge Eliseu, o que ficou no lugar de Elias, unge Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. O homem perdeu o mandato dele por conta da covardia, que ele se acovardou diante de Jezabel, teve medo de Jezabel. Deus tirou o mandato dele. Amém, meus amados? Isso tem que servir de lição para nós. Nós não devemos se acovardar diante de pequenos obstáculos que aparecem nas nossas vidas. Tem mais 2 passagens, eu vou ler rápido aqui para nós terminar. Romanos capítulo 5, versículo 17, é um versículo só. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, esse ofensor aqui quem era? Adão. Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. E o dom, não é título, é dom, e o dom da justiça reinarão em vida, não é depois da morte. Os crentes dizem que quando morrer vão reinar com Deus. Aqui está dizendo reinarão em vida, por meio de um só. Quem foi esse um só? Jesus Cristo, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo que foi, enquanto Adão desobedeceu, ele obedeceu. Para nós finalizar, Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler do versículo do 1 ao 6. Versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Paulo está dizendo: eu ensinei vocês a olharem para uma cruz e mostrar como o homem lá estava crucificado. Não foi eu que ensinei isso para vocês. Eu ensinei que Deus ele é espírito, não é carne. Paulo não pregava o Jesus andando pelo deserto.
Versículo 2: quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pela obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. E por que vocês querem voltar para a lei ainda? Paulo chamando a atenção deles, porque Paulo pregou o evangelho para eles e viajou pregando o evangelho. Quando volta, está lá os homens praticando lei. 3. Sois assim mesmo que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando, né? Pelo menos tentando se aperfeiçoar. Vós aperfeiçoando na carne, ou seja, na lei de Moisés. Quando Paulo fala em carne, está falando da lei de Moisés, que precisava da carne para cumprir ela. Aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Vamos ler até o 6. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Os pastores, quando querem pregar, fazem uma campanha de Abraão, eles dizem que Abraão sacrificou o filho. Isso é uma grande mentira. Abraão não sacrificou o filho, ele levou para sacrificar, mas trouxe o filho de volta. Era justamente o que estava acontecendo comigo quando eu estava na igreja ainda. Depois de eu já estava entendendo algumas coisas, às vezes o pastor insistia, né? Forçava praticamente você pegar o envelope, e eu pegava, mas eu devolvi o envelope vazio, porque Abraão não sacrificou o filho coisa nenhuma, levou, mas trouxe de volta. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida em todos os momentos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, que abra a sua mente. Esse é o meu desejo, né? Que tanto eu peço a Deus, que abra o entendimento da igreja, porque a igreja, ela está sofrendo nas mãos desses cães aí, que eles não pregam o evangelho de Cristo, querem ser cristão, mas não pregam o evangelho de Cristo para a igreja, para fazer a igreja entender quem é o Deus deles, né? E quem são eles. Então, meus amados, se você já abriu a sua mente, que Deus o abençoe mais e mais ainda. Amém? Uma boa semana, que Deus sempre esteja convosco, né? E até quarta-feira, nesse mesmo horário, nós voltamos de novo.